Salve, meu povo! Vamos lá, galera da terceira série, para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre interação gênica. Lembrando que esse conteúdo de interação gênica é conteúdo tanto da nossa avaliação de bloco, quanto da avaliação subjetiva. Então, prestem muita atenção na aula, façam as suas devidas anotações, tá? E estudem para as provinhas. O objetivo da nossa aula é conceituar e compreender os vários tipos de interação gênica que acontecem, que acometem os seres vivos. Então, vamos começar entendendo o que é interação gênica. Olha a palavra, interação gênica. O que é interação? O que é interagir? Interagir vem de misturar, certo? Então, interação gênica consiste em uma mistura de genes, tá? Vamos para o conceito? Então, vamos aqui para o conceito. Ó. Interação gênica é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais genes, eles interagem, eles se misturam, colaborando assim para o surgimento de uma determinada característica. Então, interação gênica nada mais é do que um fenômeno em que dois ou mais genes interagem para determinar uma única característica, tá? Então, na interação gênica, dois ou mais genes não alelos, vou colocar aqui, se misturam, ou seja, interagem, tá? Se misturam ou interagem para determinar uma característica. Em segunda lei de Mendel, nós vimos o estudo de duas características de uma vez, condicionadas por dois pares de genes não alelos, certo? Em alelos múltiplos, nós vimos um único gene que sofreu mutação, levando ao surgimento de novos alelos. Aqui na interação gênica é outra história. Aqui na interação gênica é um fenômeno em que dois ou mais genes não alelos, ou seja, dois ou mais genes diferentes, quando eu falo que eles são não alelos, eu estou te contando que eles são diferentes. Então, dois ou mais genes diferentes se juntam, se misturam, interagem para determinar uma característica, tá? Isso é interação gênica. Então, dois ou mais genes se misturam para determinar uma característica. Vamos entender como é que isso funciona aqui com exemplos. O exemplo mais clássico da interação gênica é o exemplo do formato das cristas das galinhas, tá? Nós temos aqui, ó, que nas galinhas existem 4 tipos de formato de crista. A crista rosa, que parece um tupetão meio moicano. A crista ervilha, que ela já é um pouquinho mais atrofiada, mais enrugadinha. A crista simples, que é a que a gente mais vê, que é essa cheia de voltinha. E a crista noz, que é bem atrofiadinha, só um tonzinho assim na cabecinha da galinha. Essa única característica, forma das cristas nas galinhas, ela é determinada por dois pares de genes, o gene R e o gene E. Aí a gente pode ter o Rzão e Rzinho, Ezão e Ezinho. Então, esses dois pares de genes, o gene R e o gene E, interagem para determinar uma característica, o formato das cristas nas galinhas. Como é que é essa interação? Para a galinha ter a crista noz, ela tem que apresentar os dois genes dominantes. Então, tem que ter o Rzão dominante e o Ezão dominante. Para a galinha apresentar a crista rosa, apenas o gene R é dominante. O E fica recessivo. Então, crista rosa pode ser Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Para a galinha ter a crista ervilha, ela tem que ter apenas o gene E dominante. O R tem que ser recessivo. Então, ervilha pode ser Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ou Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho.
E a crista simples é totalmente homozigoto recessivo, duplo homozigoto recessivo, tá? Então, o primeiro exemplo de interação gênica que a gente vai ver é a interação gênica, que determina a característica formato das cristas em galinhas. Esse tipo de interação é determinada, essa característica é determinada por dois pares de genes, o gene R e o gene E. E existem 4 formatos de crista: o nós, o rosa, ervilha e simples, igual está na figurinha aqui. Para ser nós, tem que ter os 2 genes dominantes, os 2 alelos têm que estar dominantes, pelo menos um em cada par tem que ser dominante. Então, aqui ó, pode ser totalmente homozigoto dominante. Aqui pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezim. Aqui pode ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezim. Ou pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, tá? Qualquer um desses genótipos vai determinar o fenótipo crista nós. Então, para ser nós, tem que ter o gene Rzão e o gene Ezão dominante. Tendo o Rzão e Ezão dominante, é nós. Para ser rosa, apenas o gene R tem que ser dominante. Então, pode ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezim, ou Rzão, Rzinho, Ezão, Ezim. Para ser ervilha, apenas o gene E tem que ser dominante. Então, os genótipos possíveis são Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, e Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezim. E para ser a simples, é totalmente homozigoto recessivo, tá? Quando se fala em interação gênica, gente, aqui surge um fenômeno chamado epistasia, que é quando um gene não alelo pode impedir a ação do outro. Então, a gente tem a interação gênica não epistática e a interação gênica epistática. No caso aqui da forma das cristas de galinha, é um exemplo de interação gênica não epistática, também chamada de interação gênica complementar. Então, aqui, ó, nenhum gene é enxerido, nenhum deles interfere na ação do outro, tá? Então, de novo, cor das cristas, cor, formato ou forma das cristas nas galinhas. Um exemplo de interação gênica. 2 genes interagem para determinar uma característica. Quais são eles aqui? O R e o E. 4 fenótipos possíveis: crista nós, crista rosa, crista ervilha e crista simples. Para ser nós, tem que ter os 2 alelos em dominância, pelo menos um dos 2 em dominância. Mentira, os 2 tem que estar em dominância. Tem que estar o Rzão em dominância e o Ezão em dominância. Para ser rosa, apenas o R dominante. Para ser ervilha, apenas o E dominante. E para ser simples, homozigoto recessivo. Isso é um exemplo de interação gênica não epistática, onde um par de gene ou um gene não interfere, não intromete, não inibe a ação do outro. Tá bom? Agora vamos ver aqui exemplos de interação gênica onde um intrometido interfere na ação do outro. Fenômeno chamado de epistasia. Então, bora lá. Só um minutinho que o slide tá cismando aqui, ó. Eu dei um exemplo antes, tá? Perdão, aqui, ó. Exemplo. Determine a proporção fenotípica esperada entre o cruzamento de 2 galinhas de crista nós duplo heterozigotas. Lembra que para ser nós tem que ter o Rzão dominante e o Ezão dominante. O exercício já te contou que as duas são duplo heterozigotos. Então, já te contou que é um cruzamento entre Rzão, Rzinho, Ezão, Ezim com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezim. Lembra? Cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos. A gente não precisa fazer o cruzamento. A gente sabe que isso vai dar 9 indivíduos Rzão traço, Ezão traço. Vai dar 3 indivíduos Rzão traço, Ezim, Ezim. 3 indivíduos Rzim traço, Ezão, Rzinho, Rzinho, Ezão. E um indivíduo totalmente homozigoto recessivo. Então, nos forneceu 9 indivíduos de crista nós. 3 indivíduos, se apenas o R é dominante, a crista é rosa. 3 indivíduos, se apenas o E é dominante, a crista é ervilha. E um indivíduo homozigoto recessivo, que a crista é a crista
simples, tá? Aqui nesse exemplo, como é o cruzamento entre duplo heterozigotos ou dihíbridos, a gente nem precisa fazer o quadro tipo NE. A gente sabe que dá uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Agora, vamos aqui entender o que é epistasia. Então, ó, epistasia, uma interação em que um par de genes inibe a ação do outro, tá? Interação em que um par de genes inibe que o outro par não alelo se manifeste. Então, existem 3 tipos de interação gênica. Interação gênica não epistática, interação gênica epistática dominante ou epistásica dominante e a interação gênica epistásica recessiva. Na interação gênica não epistásica ou não epistática, nenhum gene interfere na ação do outro. Exemplo, formato das cristas de galinhas. Agora, na interação gênica, pode ocorrer um fenômeno chamado epistasia. Na epistasia, um gene vai impedir que o outro se manifeste. Essa epistasia pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Epistasia dominante é quando um gene dominante impede que o outro se manifeste. Óbvio. Epistasia recessiva é quando um gene recessivo impede que o outro se manifeste, tá? Aqui, ó, na epistasia, o gene que impede, o intrometido, que inibe a ação do outro, é chamado de epistático. E o coitadinho que tem sua ação impedida, o coitadinho que é inibido, é chamado de hipostático, tá? Então, vamos ver exemplos. Aqui, ó, um dos exemplos clássicos de epistasia é a cor das penas em galinhas. Olha só, o gene Czão determina pena colorida. O gene Czin determina pena branca. Aí o gene Izão, ele é epistático sobre o gene C, ou seja, ele impede a produção de pigmento. Então, aqui, ó, opa, ficou péssimo. Ele impede que o gene C se manifeste. O que o gene C faz? Determina pena colorida. Então, o gene Izão impede a produção do pigmento que dá cor à pena, tá? Como esse gene Izão é dominante, aqui a gente tem um caso de epistasia dominante, tá? Então, vamos ver como é que fica os respectivos genótipos, tá? Então, para ter pena colorida, obrigatoriamente tem que ter o Czão, beleza? Se o Izão impede a produção de pigmento, óbvio que o alelo dele, o Izinho, ele vai determinar a produção de pigmento, certo? Então, para ter pena colorida, obrigatoriamente tem que ter o Czão, porque o Czinho já determina a pena branca. Então, pena colorida, Czão e Izinho. Então, galinhas de penas coloridas têm o genótipo Czão traço, Izinho, Izinho. Penas brancas, não importa se o Czão aparecer. Se o Izão aparecer, a pena vai ser branca de qualquer forma, porque o Izão impede a ação do gene Czão. Então, pena branca pode ser Czin, Czinho, tá? Qualquer coisa, porque Czinho já determina a pena branca de qualquer forma. Ou, se aparecer o Czão juntamente com o Izão, a pena vai ser branca, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para a cor da pena nas galinhas, 2 genes envolvidos, o C e o I. O Czão dominante determina a produção de pena colorida. O Czinho determina a produção de pena branca. O gene I interage com o gene C para determinar essa característica. Porém, o gene Izão, o gene I em dominância, impede a produção do pigmento, enquanto o gene Izinho determina a produção de pigmento. Então, para ter pena colorida, obrigatoriamente tem que aparecer o gene Czão e o Izinho, Izinho. Para ter pena branca, Czinho determina a pena branca. Então, se tem Czinho, Czinho, é branca de qualquer forma. Agora, se tiver o Czão juntamente com o Izão impede a ação do gene C. Aí a pena também vai ser branca, tá? Então, aqui, esse é um exemplo de epistasia. Continuando aqui, ó, eu trouxe uma imagem, ó. Aqui, coloração de pena das aves, isso aqui estava falando. Czão determina a plumagem colorida.
Czinho determina a plumagem branca. Izão impede a produção de pigmento, enquanto Izinho permite a produção de pigmento. Então, para ter pena colorida, as aves têm que ter o gene Czão, qualquer coisa, e o Izinho. Para ter pena branca, a gente viu que se tiver Czinho é branca. Se for Czinho, Izinho é branca. Se for Czinho, Izão é branca, Izão. Se for Czinho, Izinho é branca também. Porém, se aparecer o Czão juntamente com o Izão impede a produção de pigmento. Vai ser branca do mesmo jeito. Aqui, novamente, tá? Eu trouxe a mesma coisa. Gente, Czão, plumagem colorida, Czinho, plumagem branca, Izão impede, Izinho permite. Trouxe de novo para a gente ver como é que vai ficar a proporção fenotípica desse cruzamento aqui, entre duplo e heterozigotos. Professora, eu preciso fazer o cruzamento agora entre duplo e heterozigotos, já que apareceu esse tal dessa epistasia? Não. A gente pode manter a proporção, depois a gente só reorganiza. Como assim? A gente sabe que o cruzamento entre duplo e heterozigotos dá uma proporção de 9 para 3 para 1, certo? 9 indivíduos Czão traço. Então, peraí, deixa eu só mais aqui. 9 indivíduos Czão, Izão. 3 indivíduos Czão, Izinho. 3 indivíduos Czinho, Izão, alguma coisa. E um indivíduo Czinho, Izinho. Vamos lá? Se tem Czão, colorida, mas se tem o Izão, ele impede. Então, aqui fica pena branca. Se tem Czão, colorida, e o Izinho permite. Então, aqui é colorida. Se tem Czinho, é branca de qualquer forma. Então, aqui branca. E se tem Izinho, também é branca de qualquer forma. Então, vamos organizar? Então, ó, Czão e Izão, branca. Czão, Izinho, colorida. Beleza? Aqui, Czinho, Izinho, branca. Czinho, Izão, branca. Czinho, Izinho, branca. Então, ficou. Vamos colocar a colorida primeiro. Ficou 3 por 16 coloridas. E quantas brancas? É só somar. 9 com 3 vai dar 12. Com mais 1 vai dar 13. 13 brancas. Então, a proporção fenotípica aqui, ó, ficou de 13 para 3, tá? A gente pode colocar o 9 para 3 para 1, porém, depois a gente reorganiza. Por quê? Deu 9 Czão e Izão. Se tem Czão e Izão, é branco. 3 Czão, Izinho. Czão com Izinho é colorida. 3 Czinho, Izão, branca. 3 Czinho, Izinho, branca também. Então, a gente vai e separa. As coloridas são só 3, ó. 3 coloridas. Então, já coloquei aqui. 3 por 16 coloridas. E 13 por 16 brancas. Por que 13? Eu somei, gente. Eu peguei o 9, somei com 3 e somei com 1. 9 mais 3 dá 12, com mais 1, 13. Então, deu 13 brancas para 3 coloridas, tá? Então, você pode fazer a proporção normal, depois você só soma, beleza? Vamos aqui agora por um exemplo de interação gênica epistásica recessiva. Então, vamos para a epistasia recessiva. Aqui, ó, os camundongos comuns podem ter 3 diferentes cores de pelos. Pode ser preto, albino ou agute. Tá aqui, ó. O agute é marrom, tá aqui o preto e aqui é o albino. Eu vou colocar esse aqui de preto para poder ficar bonitinho. Pera aí. Então, a cor do pelo em camundongos pode ser agute, pode ser preto ou pode ser albino. Ok. Essa característica, cor do pelo, é determinada por 2 pares de gênicos não alelos, o gene A e o gene P. Então, ó, o gene Azão determina o pelo agute, que é o marrom. O gene Azinho determina o pelo preto.
O Pzão, ele permite a produção de pigmento. Então, permite que surjam os agútis e os pretos. Enquanto o gene Pzinho inibe a produção de pigmento. Esse gene Pzinho aqui, ó, é o gene epistásico, tá? Ele é intrometido e interfere na ação do gene P. Então, ele inibe a produção do pigmento. Aqui a gente tem um exemplo de epistasia recessiva. O que eu quero? O cruzamento entre dois ratos agútis duplo heterozigotos. Tá aqui o cruzamento. Eu quero a proporção fenotípica desse cruzamento. É aquela mesma história, não é duplo heterozigoto? Então, vamos relembrar. Azão pelo agúti. Azinho pelo preto. Pzão determina, permite. Pzão permite pigmentação, ok? E o Pzinho inibe a pigmentação, tá? É isso que a gente tem que lembrar. Se é duplo heterozigoto, vai dar pra gente a proporção de 9 para 3, para 3, para 1. 9 indivíduos com genótipo azão, Pzão. 3 indivíduos, azão, Pzinho, Pzinho. 3 indivíduos, azinho, azinho, Pzão, alguma coisa. E um indivíduo totalmente homozigoto recessivo, tá? Vamos só descobrir quem que é quem. Se tem azão, é agúti, Pzão permite, então 9 agúti aqui. Se tem azão e Pzinho, Pzinho inibe. Então, aqui esses 3 aqui são albinos. Se tem azinho preto com Pzão que permite, então esses 3 aqui são pretos, tá? E se tem azinho e Pzinho, Pzinho inibe, esses aqui são albinos. Vamos embora reorganizar? Agútis, quanto? 9 agútis. Beleza. Pretos, quantos? 3 pretos. E albinos, tem 3 aqui, mais um aqui. 3 mais 1, 4 albinos. Tá vendo que fugiu a proporção fenotípica quando tem epistasia, foge da proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1. A proporção fenotípica agora ficou 9 para 3, para 4, tá? Fugiu da proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1, vocês podem saber que tem epistasia. Fugiu da proporção fenotípica, cruzamento entre duplo e heterozigotos, fugiu da proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1, que fenômeno está acontecendo? Epistasia, tá bom? No caso aqui, ó, de epistasia recessiva, dessa proporção de 9 para 3, para 3, 9 para 3, para 4. No exemplo anterior de epistasia dominante, tinha dado uma proporção aí de 13 para 3. Lembra, tá? No caso de epistasia dominante, deu a proporção de 13 para 3. Na epistasia, deu de 9 para 3 para 4, tá bom? Se fugiu do 9, 3, 3, 1, é epistasia, beleza? Agora vamos para exemplos, né, de exercícios de vestibular, para vocês entenderem como é que é cobrado isso aqui, tá? Lembrando que a gente não faz nenhum exercício de genética sem retirar os dados. Então, vamos começar. Na cebola, a presença de um alelo dominante Czão determina a produção de bulbo pigmentado. Então, vamos lá. Czão determina o pigmento. Então, Czão inibe, estimula a produção de pigmento. Em cebola Cezin, a enzima que catalisa a formação de pigmentos não é produzida, aí produz cebolas brancas. Então, Cezin, a cebola é branca. Então, vamos colocar aqui em Czão, a cebola é colorida. Cezin determina a cebola branca. Beleza. Outro gene herdado de forma independente apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do gene C. Então, tá te contando que o Bzão, ele é o gene epistásico, é o intrometido. Ele impede
a pigmentação. O exercício está te contando que o Czão é o gene epistásico, que ele impede a ação do gene C, tá? O Bzão é o epistásico e impede a ação do C. Logo, se o Bzão impede, o Bzinho estimula a pigmentação. Beleza? Se o Bzão impede a pigmentação, o Bzinho estimula a pigmentação. O que o exercício está te pedindo? Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas? Pera aí, para ser colorida tem que ser Bzim, porque o Bzim estimula, e tem que ser Czão. Não falou que é homozigota? Então, Bzim, Czão, tá? Quer saber qual a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre cebola homozigota colorida? De novo, se é colorida, tem que ter o Czão e tem que ter o Bzinho. Falou que é homozigota, então vai ser Bzim, Czão. Quer saber qual a proporção fenotípica desse cruzamento com esse cruzamento aqui? Eu preciso fazer o cruzamento, galera. Bzim com Bzão vai dar 100% Bzão. Czão com Czim vai dar 100% Czim. Então, aqui, ó, deu 100% Bzim, Czim. Ou seja, deu 100%. Se tem Bzão, impede a coloração. Então, eu nem preciso olhar se é o Czão ou se é o Czim. Então, deu 100% de cebolas brancas, tá? Então, proporção fenotípica desse cruzamento, 100% de cebolas brancas. Lembra, aqui se você não tirar os dados, você não faz. Se você não tiver uma leitura, uma boa leitura, interpretação dos dados que o exercício está te dando, você não faz nenhum exercício, tá? Aqui mais do que nunca é, leu uma linha, tirou os dados, leu outra linha, tirou os dados, tá bom? Senão você não consegue fazer nenhum exercício aqui. 2, um outro exercício aqui para a gente finalizar. Os cães da raça labrador apresentam 3 tipos de pelagem. Ou é preto, ou é marrom, ou é amarelo. O amarelo é sem pigmentação, seria a mesma coisa que um albino, tá? Então, ó, o alelo dominante B codifica a cor preta. Então, vou mudar aqui. Bzão determina a cor preta. Acabei de ler isso aqui. Enquanto o recessivo Bzinho codifica a cor marrom. Então, Bzinho, marrom. Ok. Outro gene, chamado E, interfere na deposição do pigmento no pelo, sendo que Ezão permite a deposição da cor. Então, ó, Ezão permite a cor, permite a coloração dos pelos. E Ezinho não deixa o pigmento se depositar. Tá te contando que o Ezinho impede, tá? Tá te contando que o Ezinho impede a cor. Então, tá te contando que aqui é um exemplo de epistasia recessiva, em que o gene Ezinho impede a produção de pigmento nos pelos, determinando que cor? A cor amarela. Então, o cachorro ele fica amarelo, beleza? Qual que é o comando? Indique a proporção fenotípica esperada para o cruzamento de um duplo heterozigoto nos filhotes, tá? Então, indique a proporção fenotípica esperada para o cruzamento de um duplo heterozigoto, tá? Que era a proporção fenotípica dos filhotes deste cruzamento. Então, bora lá? Qual que é o nosso cruzamento? Duplo heterozigoto. Bzão, Ezão, Ezim, com Bzão, Ezão, certo? Vamos relembrar? Te contou que o Bzão determina a cor preta. Te contou que o Bzinho determina a cor marrom. Isso é enunciado que contou. Te contou que o gene Ezão permite a pigmentação. E te contou que o gene Ezinho inibe a pigmentação.
Quando inibe a pigmentação, o cachorro nasce amarelo, tá? Aqui em labradores tem que ter 3 cores. Ou ele é preto, ou ele é marrom, ou ele é amarelo. Cruzamento entre duplo heterozigotos, mesma história. 9 para 3, para 3, para 1. 9 indivíduos, Bzão, Ezão. Se é Bzão e se é Ezão, qual que é a cor? Se tem Bzão é preto, se tem Ezão, permite a coloração. Então, aqui é preto. 3 indivíduos, Bzão, Ezim, Ezim. Se tem Ezim, Ezim inibe a cor, então ele é amarelo. Alguns autores trazem como dourado, tá, gente? 3 indivíduos, Bzim, Bzim, Ezão, traço. Se tem Bzinho, é marrom, e o Ezão permite que essa cor se manifeste. Então, aqui é marrom. E um indivíduo homozigoto recessivo. Se tem Ezinho que inibe, ele é amarelo. Então, como é que ficou? Quantos pretos? 9 indivíduos pretos. Amarelos, ó, tem 3 amarelos aqui, tem mais um amarelo aqui, tá? Então, vamos para o marrom primeiro. 3 indivíduos marrons e 3 mais 1, 4 indivíduos amarelos. Proporção fenotípica aqui ficou 9 para 3 para 4. 9 indivíduos pretos, 3 indivíduos marrons e 4 indivíduos amarelos. Fugiu da proporção de 9, 3, 3, 1, é epistasia, tá bom? Se deu 9, 3, 4, epistasia recessiva, fato. Se deu 13 para 3, epistasia dominante, tá bom, galera? Então, essa foi a nossa aula sobre interação gênica. Beijos a todos, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, por favor. Qualquer dúvida, é só me procurar. Não deixe de me procurar se precisarem, tá? Beijos, beijos, beijos. Até a próxima aula.